Hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como eu fiz esse desenho aí do Midoriya. Um desenho que parece complexo à primeira vista, só que você separando eles em alguns fundamentos simples, entendendo como toda a base funciona, você vai ver que não é esse bicho de 7 cabeças. Então, vambora pro vídeo. Então vamos lá, a gente começa da mesma forma de sempre, que é fazendo um círculo e depois traçando uma linha no meio. E depois, feito isso, começa a dar o formato do rosto, sem mistério, do jeitinho que você já deve ter visto em milhares de tutoriais por aí. E o nosso próximo passo é demarcar os olhos, que é bem fácil também. Primeiramente, como o rosto dele tá meio inclinado para baixo, eu começo fazendo duas linhas na diagonal. Isso por si só já esboça a expressão que ele tá fazendo. E aí depois disso você faz meio que um arco embaixo, para definir a altura dos olhos. Beleza, a gente terminou de esboçar o rosto e agora que vem a parte legal, que é o corpo, que parece complicado de fazer à primeira vista, mas você simplificando em formas geométricas tridimensionais, tá? Quadrados, cilindros, que você tem uma perspectiva, uma visão, aqueles objetos que tem mais profundidade, que fica mais fácil de visualizar o desenho. E isso serve tanto para copiar quanto para criar os próprios personagens, isso daí ajuda muito, na hora que você quiser desenhar uma pose diretamente da sua imaginação. Você dominando essa técnica, isso é absurdamente útil. E vocês podem reparar que nessa imagem de referência, a cintura dele tá mais longe do nosso campo de visão. Então, quanto mais para baixo eu vou indo, mais eu vou afinando conforme eu vou chegando na cintura, para dar aquele senso de profundidade. E eu, pessoalmente, gosto de fazer dois quadrados, um para um tronco e outro menorzinho para a cintura. Eu acho mais fácil assim. E agora, nas pernas, a gente começa fazendo um quadrado, que sim, eu sei que as coxas elas são mais arredondadas, só que nesse caso tava mais quadrado. Por causa de alguma parada de metal que tem no joelho dele, que eu não faço a menor ideia do que seja, mas tava mais quadradão. E aí na outra perna, antes de começar a dar volume nela, eu primeiro faço um traço, uma linha indo da cintura até o joelho, demarcando o joelho com um círculo, que isso é extremamente importante para você não se perder depois. Essas linhas servem como um guia. E a forma geométrica que a gente usa para representar as pernas são os cilindros, bem tranquilo, sem mistério, e a mesma forma geométrica a gente também usa para representar os braços. Então a gente faz um cilindro para a parte do bíceps e do tríceps e o outro cilindro para o antebraço. E agora para desenhar a mão, eu preciso que vocês tenham uma coisa em mente. Percebam que a nossa mão ela tem mais ou menos o mesmo tamanho do nosso rosto. Se você colocar a mão no seu rosto agora, você vai ver que cobre quase ele completamente. E por que eu tô falando isso? Para você não perder a noção do tamanho da mão, não desenhar ela pequena demais ou grande demais. Que esse era um erro que eu cometia muito. Até nesse desenho também, era por ter feito ela um pouco maior, já que ela tá em perspectiva. Então tenham isso em mente. Quando você tiver em dúvida no tamanho da mão, pega como referência o rosto, que isso ajuda você a nunca mais errar nisso. Começando a dar o acabamento do desenho, eu sempre começo pelos olhos e é bem simples, é só fazer duas linhas para definir a largura dos olhos, já que a gente já definiu a altura antes. E falando em altura, cuidado com isso, tá? Que eu acabei fazendo o olho um pouco grande demais, eu corrijo isso mais pra frente. E a partir daí eu acho que não tem muito mistério não, eu só fui adicionando os detalhes que eu fui vendo na imagem de referência. Os detalhes que eu digo é a roupa, a máscara e tudo mais. Eu vou colocar um time-lapse um pouco mais rápido agora, mas daqui a pouco eu volto com vocês, que ainda tem uma coisa final que eu preciso mostrar, que é muito importante pra deixar o desenho tipo umas 10 vezes mais bonito. Já eu volto com vocês.
agora o último passo é finalizar o desenho, e eu fiz isso com o lápis 6B, que pra quem não sabe, quando chega aí na nomenclatura B, pra cima o lápis vai ficando mais forte, mais escuro, fica quase na tonalidade de uma caneta preta, e é excelente pra finalizar os desenhos. E eu usei esse lápis pra fazer todo o contorno, e eu usei o lápis HB, que foi o que eu usei pra esboçar, meio que pra ir preenchendo umas sombras, só que bem de leve. E bom, rapaziada, esse foi o processo, claro, tudo aqui de uma forma bem resumida, porém eu espero ter ajudado vocês com alguma coisa, pelo menos uma dica que eu dei que vai fazer diferença no resultado dos desenhos de vocês. E se você quiser aprender a desenhar, fazer desenhos realistas, tipo esse daí do Sonic ou esse daí do Kratos, enfim, esses tipos de desenho que mais parecem uma foto, de tão realista que fica, eu vou estar deixando o link aí na descrição. São 7 dias de garantia, pra se caso você não gostar, você pode pedir seu dinheiro de volta dentro desse prazo. E lá você aprende com aulas gravadas em tempo real, ou seja, você pega absolutamente tudo que foi feito no processo do desenho, sem perder nada, já que não tem corte nem nada do tipo. Então, pros interessados, primeiro link aí embaixo. Rapaziada, muito obrigado pra quem ficou comigo até aqui. Eu prometo trazer os vídeos com mais frequência agora, que eu fiquei um bom tempo parado. Enfim, muito obrigado pela atenção de todos, valeu e até a próxima. Fui!